Gravada. Mas pronto, hoje portal 4/4 e a gente começa falando da estrutura, né? Da estrutura e do número, né? O número 4. O número 4, né, na numerologia, ele simboliza essa energia mesmo, né? Tá associado a essas características de estabilidade, organização, disciplina, confiabilidade. E aí, Dana Bia? De confiabilidade, organização, né? Então, ele também se refere muito à questão de responsabilidade, né? E aí eu falei muito sobre isso nos stories, para falar sobre um pouquinho sobre o portal, me chamar para essa live aqui, que foi o instinto que veio para mim esses dias, que é falar sobre a questão das pequenas faltas que se teve na nossa estrutura base, muitas vezes, né? Que é lá a nossa família, são as nossas raízes, né? Pode ter acontecido na sua vida que tenha tido alguma falta, né? Ou uma falta de estrutura do pilar emocional, ou do pilar financeiro, ou de um pilar, né, psicológico, ou de um pilar físico mesmo, né? Então, isso tudo mexeu aí, né, com você lá na sua infância, e você carrega um pouco dessa falta de estrutura, muitas vezes, para sua vida. Então eu vou contar, né, até um pouco alguns casos aqui, né, algumas questões, né, e por que eu cheguei nessa por que veio, surgiu, né, também essa vontade de falar aqui sobre isso, porque eu vejo muito que na minha história, né, eu tenho a minha história para contar sobre a questão de estrutura e base familiar, assim, e com certeza você pode se identificar também, né, aí, muitas vezes, né, e aí vou voltar aqui um pouco, né, qual foi o gatilho dessa definição de tema sobre o número 4 e falar sobre a nossa estrutura básica, a nossa estrutura familiar. Eu encontrei por acaso uma amiga esses dias, na segunda-feira, na rua, e ela tava me contando muito tempo que a gente não se via, e ela teve filha no caso, e ela tava me contando um pouquinho de como que tava a vida, né, que ela tinha se separado, e que ela tava bancando, assim, a filha basicamente sozinha financeiramente. Mas ela falou, não, mas graças a Deus, ela tem uma estrutura emocional, assim, né, o pai é presente. E eu falei, fala mais, amiga, disso. E aí ela falou, não, dentro de todas as possibilidades, né, das minhas amigas, que cada uma tá tendo filho e tudo mais, tem várias possibilidades, né? Tem o pai que é ausente financeiramente, mas é presente emocionalmente. Aí tem o pai que é presente, às vezes, fisicamente, mas ele é ausente, presente fisicamente e também presente financeiramente, mas ele é ausente emocionalmente, né? Que não tá ali, não chega junto, não tá criando junto. Tem o pai que não é nada, né? Que é ausente fisicamente, ausente financeiramente, ausente psicologicamente, ausente emocionalmente. E aí ela falando assim, né? Dentro do aspecto que ela tava contando a história, falando, não, pelo menos o meu, assim, né? O meu ex-marido, ele não é presente financeiramente, mas ele é presente emocionalmente, e isso já é bom. Mas ele também tem várias questões psicológicas, no sentido não de falta psicológica, né? Porque o emocional, né, e o psicológico, ele tá bem associado, mas você pode ter tido alguma dessas questões, né? A gente vive numa sociedade em que a presença do pai, ela é uma questão, né? Então, isso reverbera deságua, né, em diversas coisas, em diversos assuntos, né? Mas o que eu queria trazer aqui é que a gente cresce com muitas faltas, e não é um lugar de olhar para isso agora, enquanto adulto, né, e julgar exatamente. Por isso que eu falei, não é sobre julgar, não é sobre certo e errado, gosto ou não gosto da minha família, não é sobre isso. É sobre você perceber, tomando consciência só do que foi. Pra você perceber o fio que tá te conduzindo. Pra você perceber o ambiente que você foi criada, né? Por exemplo, minha questão não foi uma estrutura... não foi uma questão financeira, não foi uma questão física, mas eu tive questões de uma falta emocional, psicológica, em algum nível. Então, eu tinha que ficar muito entre, né, ali, mediando a relação dos meus pais. Então, isso acabava com que
essa criança sentia ali uma falta de alguma estrutura. E isso hoje reverbera nos meus negócios. Então, né, na minha caminhada profissional, isso reverberou, né? Até eu não olhar para isso, ela reverberou sobre isso, né? E por isso que eu tô trazendo aqui. Porque quando a gente tá falando de novo de portal 4x4 e a gente tá tendo a possibilidade de olhar pra estrutura e olhar para esse lugar de novo. Quais foram as estruturas, às vezes, pessoais que me faltaram, que hoje estão interferindo nas minhas relações emocionais, ou seja, afetivas, afetuosas, né? Nas minhas relações de trabalho, né? No quanto que eu consigo sustentar clientes que chegam. Na minha questão profissional, se eu tô dentro de uma empresa, se eu tô conseguindo crescer dentro da empresa, quais são as projeções que eu tô trazendo para os meus ambientes de me relacionar. Porque se a gente teve falta e teve essa questão estrutural na nossa base interna, então no nosso lado né, dentro, quando eu vou para as relações externas, eu vou pro mundo, eu vou lá pro mundo que é super inseguro já, né, que já naturalmente traz várias questões para que eu olhe. Quando eu vou para esse lugar já tendo falta interna, caramba, eu projeto tudo. E muitas vezes existe uma repressão muito grande dentro desse seu sistema familiar, da forma como você foi crescendo. Então, vou reforçar isso aqui, não é olhar para julgar, é olhar para entender. Como quem tá lendo um livro e a cada capítulo você vai descobrindo mais sobre aquela personagem, sobre, nossa, como é que ela foi parar ali, né? Eu vejo muito. Isso é uma dor clássica. Ai, eu tô me sentindo perdida. Ai, eu não sei o que fazer. Ai, mas eu não sei. Postei agora também nos meus stories. O adulto que tá, né, um adulto que está numa postura de adulto, que não tá numa postura da criança, ele fala, bom, ok, eu não tenho tanta clareza aqui, tô precisando olhar algumas coisas, mas eu tô sentindo várias coisas, eu quero várias coisas. Então, muitas vezes, não falta para as pessoas clareza do que quer. Ai, não sei o que quer. Mentira. O que falta é coragem de assumir o que se quer. Porque, se for lá atrás, não teve estrutura para poder tomar as decisões a partir de um lugar de autoconfiança, de autoestima, de segurança. Se você não teve uma base em que você se sentia segura, se sentia vista, se sentia reconhecida, se sentia que você podia ser quem você era, você cresce com isso e você não tem coragem de ir para a vida. Porque você vai pro mundo, que é hiper inseguro, que é super ameaçador, e você não se sente com essa base firme dentro de você. Então, esse é todo o processo, né? E eu falo pras meninas, eu falei pras meninas, pras deusas, meninas não são mais meninas, né? Pras mulheres da meio, né? Eu falo, é por isso que a gente tá olhando primeiro pra marca pessoal, é por isso que a gente não olha direto pro negócio, absolutamente direto pro negócio, pra o que você vai fazer, pra qual é a empresa que você vai, ou qual é a empresa que você vai construir, qual é o produto ou serviço. Ainda que você já esteja atuando, vamos dar um micro passo atrás para você olhar para você entender a tua personalidade, a tua história, antes da tua personalidade, a tua história, de onde você veio. O que você foi construindo dentro do dia 0 até o dia 1, até o dia de hoje, né? Então, o dia 0 de você até o seu dia de hoje. E o que veio antes do dia 0? Conecta com isso, olha pra isso, ganha clareza disso. Porque a gente caminha nessa vida, a gente sai, né, da caminhada pra caminhada do ponto que quem veio antes caminhou. Então a gente já tá às vezes no alto de uma montanha que os seus ancestrais, papai e mamãe principalmente, caminharam, e a gente não se dá conta de que a gente já tá no alto de uma montanha. E é de lá que você sai para essa vida. Então, não é que você está perdida, é que você não olhou para de onde você veio. E nem de onde você veio, nem do seu dia 0 até hoje, você não foi colhendo os aprendizados, porque provavelmente tem dor no meio do caminho, tem machucado, tem questões ali que não é tão gostosinho de olhar assim, não é tão gostosinho. Mas é no ato de olhar e de tomar consciência hoje de um lugar de adulta, de quem olha com quase que sobriedade e fala, é tudo isso, entendi, por isso que essa dor dói, por isso que esse lugar aqui, quando toco nele, ele ainda tá doendo, entendi.
E aí, quando você olha pra isso, você tem a oportunidade de, quando você vai pra vida, quando você vai para suas relações amorosas, para sua relação profissional, para os seus empreendimentos, você tem a oportunidade de enxergar, aí sim, com mais clareza, o que está te impedindo, quais são os padrões que você está repetindo, porque você já viu de onde veio. Sem julgamento de valor, é só sobre isso. É você olhar e falar, putz, nossa, isso aqui estou repetindo, né? Processos de traição, processos de abandono, processos de rejeição. Porque você tá vendo de onde veio. E é isso, por isso que a gente olha primeiro pra marca pessoal, para depois olhar pro negócio. Pra gente não ficar repetindo e reproduzindo coisas e batendo em tetos de vidro, em tetos de autoimagem, que a gente nunca se deu conta de onde vem. Porque se eu falo hoje pra você, e aí, quanto é que você tá faturando mensal? Quanto é que você tá recebendo no seu emprego, provavelmente? Eu faço super bem, 5 mil reais. 5 mil reais. O que hoje dá 5 mil reais, gente? O que 5 mil reais é uma... Qual é o poder de compra de 5 mil reais? Aí eu falo, nossa, mas você sabia que isso que você faz, dependendo se você mudar um pouco o jeito de você fazer, você às vezes colocar de uma forma, às vezes um funil de venda específico, você reestruturar esse seu serviço, você colocar isso numa esteira, você chamar as pessoas certas para o seu serviço. Você, em vez de 5, pode fazer 30 mil. Aí você fala, 30 mil? Para de ser doida, Alice. Esse negócio não é pra mim, não. Será que não é? Pra você? Será que não é pra você aquele apartamento no bairro que você se amarra na sua cidade? Será que não é você ir morar perto da praia, como você sempre quis? Será mesmo que não é pra você? Ou não é pra você só porque você tem um teto de vidro que você tá achando que você só pode chegar até lá? Porque você não conectou, você não honrou quem veio antes. E aí você se sente perdida, você se sente fraca, você não tem raiz, você não tem clareza. Esse é o ponto, sabe? Da gente olhar pro 4. A casa 4, na astrologia, ela fala sobre família. É a casa da família. É a casa que representa lar, raízes, ancestralidade, passado, construção, a base. Se você já ouviu também a Constituição Septenária, que é aquele quadrado, que é uma representação, né? Que é um quadrado, que aqui estão os 4 corpos, tem uma conexão com o triângulo. Então, 4 tem uma conexão com 3. 3 tem uma estrutura da geometria do sagrado, né? A Constituição Septenária, eu já falei disso em outra live, mas eu não vou entrar exatamente aqui nisso. Mas, enfim, 4 é a base. Pensa no quadrado, ele é a base. Pensa numa pirâmide. A base da pirâmide, ela é quadrada. Então, 4D. 4D são as estruturas que a gente vê, o visível, né? Isso aqui é 4D. São as estruturas. 4D. Pra beber uma aguinha, peraí. Então, 4 é base, estrutura, família, passado, raízes. E até que você olhe para essas raízes com consciência, você não consegue caminhar para frente. Imagina uma árvore sem raiz, qualquer vento que passa derruba. E aí, às vezes é meio duro isso, mas a gente precisa passar pelos processos de se tornar adulta. E se tornar adulta também é você agora ser responsável por olhar para sua criança e dar colo para ela, reconhecer que ela estava doendo, reconhecer que ela estava chorando, reconhecer os momentos que ela foi machucada, negligenciada, olhar para ela com respeito. E você agora é essa pessoa responsável, você agora é o adulto responsável por fazer isso. E ir em busca do teu corre, de se fortalecer física, mental, espiritual e emocionalmente. Buscar ajuda. Ninguém vem te salvar, velho. Ninguém vem te salvar. Jesus, lembra de Jesus? Mestre, passou há pouco tempo agora. Ressuscitou. Ressuscitou para te mostrar que ele está no meio de nós. E que ele estará com a gente até o fim dos tempos. O nosso espírito é imortal. O tal do Jesus Salvador, ele volta pra te dizer, eu já tô aqui, eu sempre estive aqui. Ninguém vem te salvar, velho. Ninguém vem te salvar. É você que precisa
olhar pra esse BO todo, reconhecer as paradas, o que ainda tá ferida, sabe? O que ainda precisa dar mais atenção pra cicatrizar. E ir. Toda doença mental, psicológica, depressão, ansiedade, mente e corpo estão conectados. Então toda doença mental, psicológica, ela tá conectada com o seu corpo também. Então a saída pode ser pelo seu corpo. A alquimia traz pra gente uma percepção de que o externo e o interno, eles estão conectados. Então, quando a gente tá falando de olhar pra raiz, olhar pra família, olhar pra várias coisas, a gente também tá falando de forma prática também, é cultivar, às vezes, coisas que com raiz, até comida mesmo, sabe? Tipo assim, você cuidar do seu corpo. Você olhar pros seus machucados, figurativos, mas também reais. Nossa, meu corpo sempre me traz uma dor de... Nossa, eu me sinto a coluna fodida, meu joelho ferrado. O que isso tá querendo te dizer? Tá carregando coisa que não é tua. Porque tu nem sabe, mas tu tá carregando coisas que não são suas. Que você só recebeu. Recebeu da sua mãe, que a sua mãe recebeu da sua avó, que a sua avó recebeu da sua bisa. E ninguém nunca parou pra olhar o que tinha dentro da trouxinha. Aí tu tá lá recebendo isso e seguindo. E isso tá te impedindo de, por exemplo, perceber que é possível, que você pode, que você é permitido, que você merece realizar o sonho que você queria aí, de viver perto da praia, de trabalhar numa outra empresa que faça sentido pra você. Que talvez o seu rolê não seja serviço público, seja você trabalhar numa empresa. Ou não seja trabalhar numa empresa, seja você empreender, seja você fazer o seu corre, seja você se mudar. Meu primo acabou de ligar aqui falando que pediu demissão do trabalho, porque ele já tava super infeliz, tava passando por um período de infelicidade, falou, comprei uma passagem só de ida pra trabalho. Eu falei, caraca, só vai, você não precisa ser igual ao seu pai, só vai lá quebrar a cara se tiver que fazer, vai lá passar perrengue, vai lá fazer dinheiro. Adulto faz dinheiro. Adulto resolve os problemas. Adulto faz dinheiro. Anota isso aí. Adulto faz dinheiro. Quando essa chavinha virar na sua cabeça, você vai entender que você tá em adulto resolve o problema. E não fica fantasiando sobre propósito. Por exemplo, quem é a pessoa que mais fala de propósito nesse Instagram? Sou eu mesma. Euzinha. Mas não é de um lugar fantasioso. Não é de um lugar infantil. Se você tem uma perspectiva de que você quer fazer alguma coisa, corre atrás disso, velho. O teu propósito, a tua realização, o teu entusiasmo na vida precisa ser perseguido. Sem romantizar as coisas. Quem romantiza é a criança. É a criança que tá olhando pra família, reivindicando coisas, tipo assim, tá ferido aqui, você não tratou isso aqui. Você não me deu dinheiro naquele momento lá que a gente tava fudido em casa. Você não me deu atenção. Você, papai, você, mamãe, fez isso, isso e isso. E aí, toda falta de resultado é um espelho de uma espera emocional. Se você não tá tendo resultado hoje, é porque você tá esperando um pedido de desculpa, um eu te amo, alguma coisa. E você pode estar esperando isso de pessoas que não estão nem mais vivas. Entendeu? A profundidade disso. E se você não tem essa estrutura, você vai tratar de criar ela, de olhar para o que foi essa estrutura. Ainda que você tenha percebido que ela foi capenga, que sim, faltava comida dentro da sua casa, que sim, você passou fome. Mas pode ter certeza que seu pai e sua mãe fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham, com os recursos que eles tinham naquele momento. E pode ser que lhes tenham faltado estrutura emocional. Pode ser que o seu avô e sua avó não tinham também pra dar pra eles. Deram tudo que tinham. E não conseguiam. E foi isso que seus pais te deram. Sabe? E aí quando a gente entende que estrutura, né, o número 4, estrutura, é essa organização, essa disciplina, essa estabilidade, essa confiabilidade, você trata de construir isso. Então hoje, por exemplo, eu iniciei a minha planilha de treinamento para fazer uma meia maratona, 21 quilômetros. E aí
o Bruno, o professor, me perguntou assim, mas tem alguma prova já marcada? E eu falei assim, olha, Bruno, eu não tenho uma prova marcada ainda, mas eu posso ter a prova, posso não ter, não importa. O que eu quero é treinar para 21K, confortável. Porque quando eu treinar confortavelmente, quando eu estiver mantendo a consciência, porque eu já treinei em outros momentos corrida, e você pode, pega essa visão. Eu já treinei em outros momentos de corrida, mas pra mim é muito fácil treinar tiro, velocidade. Eu quero fazer as coisas rápido. Mas quando eu tô falando sobre ter consistência num ritmo, que na corrida a gente chama pace, mas pace nada mais é em inglês que isso significa ritmo. Então quando você consegue manter um ritmo constante, que é muito o que o yoga traz como um dos máximos, né, de yoga de Patanjali, que é Yoga Sutra, na verdade, que é manter o ritmo constante, a prática constante e abnegada. É isso que a gente precisa perseguir na nossa vida. Manter uma prática constante e abnegada. O que significa abnegada? Significa que você não está em busca, você desapega do resultado. Então aquela ação, aquela prática, ela encerra o valor nela mesma. Só que quer dizer que os resultados não vão vir? Não. Só quer dizer que você não fica você não fica focada no resultado, você fica focada na ação, na prática constante. E é em praticar constantemente que você atinge naturalmente o resultado. Então, treinar para uma maratona, para uma meia maratona ainda, por enquanto, é eu destravar chavinhas internas de constância e abdicar também um pouco dessa autocompetição interna de que eu preciso fazer o melhor pace, não sei o que, não, e vai ser um desafio pra mim. Porque imagina, você vai fazer uma prova de 21 quilômetros. Você precisa treinar 15, 18, 17, 12 quilômetros várias vezes. Várias vezes. Então eu várias vezes vou ter que fazer quase uma meia maratona de treino. Entende isso? E em fazer uma meia maratona de treino, eu destravo chavinhas dentro de mim. Porque aquilo vai ficando easy. Hoje pra mim é easy correr 4 km, 5 km. Em algum momento não foi. Hoje a gente correu 8 km e foi tipo assim, foi um certo esforço, mas o pace que a gente fez, né, o ritmo que a gente foi mantendo ali na corrida, foi um ritmo minimamente confortável. Só que eu fiquei me desafiando aqui, eu queria fazer mais rápido. Ele falou, cara, não precisa fazer mais rápido, eu tô te testando aqui, avaliando como é que você corre, tá? Não se preocupe com isso. Eu falei, mas eu tô me preocupando. Entende? Só que é isso, a gente destrava internamente, externa e interno. Essa relação, ela é conectada. Então, quando a gente olha assim pra nossa família e a gente consegue extrair, né, perceber que a gente tá com raízes profundas e a gente nutre as nossas raízes e a gente agradece, a gente honra. Quanto mais a gente faz isso pra baixo, ou seja, a gente tá crescendo pra baixo, né, pra baixo da terra, pra criar essas raízes profundas, mais eu tenho estrutura pra ir crescendo pra cima, pra ir crescendo pra fora. Lembra? Yin e Yang. Yin é dentro, energia feminina, é útero, pensa no útero. O útero é pra dentro, assim, né? Ele é... Oi, lindona. O útero é veículo, né? Ele é receptáculo. Então, aqui é o útero pra dentro. Yin. Yang é energia pra fora. Então, energia Yang, energia masculina pra fora. Então, a gente encaixa Yin e Yang. Quando eu tô falando de raízes, eu tô falando da energia Yin. Eu tô falando da energia da família. Eu tô falando daquela energia e da gente olhar para as raízes que estão dentro da terra, que estão ali na nossa história, que estão entranhadas naquelas nossas memórias mais profundas. E quando eu falo de Yang, eu tô falando de ir pra fora, eu tô falando de se relacionar com o outro, de se relacionar com o mundo. Então, Yin tem a ver com o nosso relacionamento eu comigo, eu com o meu clã, eu com portão dentro de casa, lar, casa 4, lembra? Casa 4, lar, família, dentro de casa. E eu tô falando de Yang, eu tô falando de ir pra vida, eu tô falando de me relacionar com o outro, de me relacionar afetuosamente, né, com o meu parceiro amoroso, com a minha parceira, enfim, com os meus parceiros de trabalhos, de conexões externas, né? Então, eu tô falando do meu ciclo social, eu tô falando de ir pra vida no meu trabalho. Então, quanto mais a gente tá
entendendo essa relação entre yin e yang e como que quando eu olho pra fora e vejo minhas relações e aí eu olho pra dentro e cuido das minhas raízes, uma coisa interfere na outra. Então eu preciso olhar para as minhas estruturas básicas. Se a gente quer crescer a nossa copa, trazer mais frutos, e frutos financeiros, frutos, né, materiais, eu preciso também dar conta das raízes. Um prédio, para ele crescer e ficar firme, ele precisa ter base, estrutura para dentro. E tem aquele conto do bambu, né, chinês. Mas chinês, ele só sai uma plantinha de lá pra dentro. E aí, ele for pra dentro. E aí depois do 5º ano, ele faz um boom e cresce 25 metros pra fora. Pro céu. Então, será que você tá querendo crescer pro céu sem crescer pra terra? E, gente, isso muda tudo. Muda tudo. Você precisa perceber quem você está aqui pra você conectar com o tal do propósito sem romantizar a coisa. Quem é esse personagem que eu tô? Da onde eu vim? Quem é minha família? Quem é papai? Quem é mamãe? Qual foi a jornada que eles tiveram aqui? Quem foi vovô? Quem foi vovó? Da onde eles vieram? Quando você se dá conta, né? E aí, esses últimos dias eu fiz uma bateria de atendimentos bem específico dessa coisa das raízes e tal, né? Desse reconhecimento. Sabe, uma galera que tá hoje na cidade, sabe? Morando perto da praia e bancando a própria vida, saindo de relacionamento abusivo e tá bancando filho, bancando coisa, com atendendo pra caramba. Aí tu vai perguntar, e sua mãe e seu pai? Vieram da onde? O que eles eram? Ah, eles eram do interior. E aí eles tinham um negócio, minha mãe era meio dona de casa. Ah, e seus avós? Ah, meus avós trabalhavam na roça. Ah, seus avós trabalhavam na roça. E hoje tá você aí, pensando e refletindo e vivendo uma vida bancada por você mesma, pensando e refletindo sobre que a sua próxima meta é ganhar 25 mil reais por mês, faturar mais do que isso pra você bancar os seus negócios. Você já reconheceu a sua família? Ou você vai ficar falando que a sua mãe é narcisista? Até quando você vai ficar falando que a sua mãe é narcisista e que foi ruim e que não sei o quê? Olha onde você tá, velho. Tem que honrar a mamãe, papai e mamãe. Ah, foi difícil. Foi, mas foi isso que te fez chegar até aí. E aí quando você fala, putz, é verdade, minha mãe fez o melhor que ela podia. E ela ainda faz hoje, talvez, e meu pai também e tal. Ah, eles fazem o melhor que eles podem. Você não precisa se manter ali, conectada nesse lugar. Você pode trazer os limites pra essa relação. Mas não honrar, não agradecer, não ter esse valor mesmo de falar, cara, realmente não é fácil, né? Eles têm as questões deles, que são deles, que não sei eu que vou cuidar, que são eles que vão cuidar, a decisão foi deles, da vida que eles têm. Mas eu tô aqui porque eles fizeram tudo que fizeram. Porque eu trouxe as soluções que tinham a meu dispor ali. E isso vai fazendo com que você vai crescendo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, tô trazendo isso assim porque é isso que muda teu jogo quando você entende sobre estrutura. E a estrutura é fractal. É fractal. Se você tá com a estrutura, que é você, bem firme, quando você vai pra vida, você tem mais malemolência também. A gente peca em achar que quanto mais estrutura a gente tenha, mais rígido a gente fica. Não necessariamente. Se você é uma pessoa super intuitiva, né? Você quer criar um negócio, você quer trocar com as pessoas e você não tem uma metodologia, você não tem uma estrutura base ali de compreensão sobre o passo a passo das coisas, você fica caótica. Você precisa de ordem para você fluir. Então, essa questão também de a gente conectar nas nossas raízes traz estrutura pra gente criar coisas muito fodas.
Então, a estrutura também tá nesse lugar dos negócios e dessas questões pra gente enxergar além e sair dessa repressão que a gente teve em muitos momentos, né? Que a gente foi castrada e castrados por questões da vida, né? Da nossa criação. Esse resgate te dá mais estrutura pra você seguir forte e crescer, e fazer, e contribuir e fluir no final do dia e conseguir sim o emprego que você quer, e conseguir sim o relacionamento que você almeja, e conseguir sim morar onde você quer morar, e conseguir sim ter o faturamento que você quer faturar. Não sei qual é a tua ambição, mas ir em busca dela, ir em busca dessa vida que você sonha, que é provavelmente muito diferente da que eu sonho. Então não é sobre um formato só, é sobre perceber que estrutura é uma base pra você ir mais longe, crescer mais e estar mais forte. Então, agora eu vou deixar aqui um exercício só pra fechar aqui, que é que você vai pegar uma folha de papel e você vai fazer o seu lastro sistêmico. Ou seja, você vai anotar as profissões, dons e talentos, ou então tudo o que você sabe, né? O que você sabe sobre seu pai e sua mãe. Vai pegar e vai dividir. Pode dividir papai e mamãe, se você quiser fazer dos seus avós de cada lado. Se você quiser ir, e vai indo na sua árvore genealógica. E vai colhendo isso. Porque isso vai te dando mais potência. Você vai trazendo mais confiança pra sua própria vida, inclusive. Porque você confia de que você teve pai, você teve mãe. Às vezes você não teve. Você não teve presente, ou você não teve financeiramente presente, nem emocionalmente, nem fisicamente, né? Como eu já falei, financeiramente. Mas você veio de algum lugar. Você não veio da cegonha. Alice, mas você fala como se fosse muito leve. Gente, é pra olhar desse lugar. Mas eu fui adotada, Alice. Você tá entendendo isso? Fui abandonada, sabe? Eu não tive isso. Mas vamos olhar agora, de uma maneira sóbria pra isso. De uma maneira racional. Tá. Meu pai não quis, minha mãe, beleza. Não conheci eles, mas conecta nessa energia. Se você teve essa presença, ancestralidade, vai lá. Separa papai e mamãe. Coloca dons, talentos, de onde eles vieram, origem, qualidades, desafios que você tem em relação a eles, que você sente que, como se a gente fosse falar de defeitos, mas eu não gosto de usar essa palavra porque a gente não tem defeitos, gente. A gente tem pontos positivos, fortes e pontos a melhorar. E aí olhar pra isso com clareza, sabe? Com discernimento, com sobriedade. Porque quanto mais você nega isso, mais fraco você fica. E de novo, quando a gente não tem raiz profunda, raízes fortes, qualquer vento que passa derruba. E aí derruba você, derruba seu negócio, derruba. Então essa é a missão aí, né? O dever desse portal é de conectar com a sua ancestralidade. E perceber que quando você olha para sua ancestralidade, quando você vai ganhando e reconectando com a estrutura, você vai percebendo que você precisa também ter isso em outros aspectos. Pra fora, yang. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Você vai reconhecendo isso. Aos poucos. Beleza? Então é isso. Acho que eu falei tudo que veio pra mim pra falar. Ah, veio mais uma carta, sim. Que é esse aqui, ó. Silêncio. Silencia pra escutar. Silencia pra escutar. Seja lá em que momento que você tá da sua vida. Trabalhe mais isso aqui. O silêncio. O silêncio é o in-between entre... o exato ponto entre o yin e o yang. A não ação e a ação. A receptividade e a atividade.
a subjetividade e a objetividade. O silêncio é o exato ponto de equilíbrio entre a dualidade. E quanto mais a gente consegue aprender de verdade a acessar o silêncio, mais a gente consegue acessar a unidade. E aí, a gente vai acessando camadas e camadas do que é ser um e do que é se conectar nessa estrutura base suprema. Pode ser que hoje isso não faça sentido, o que eu falei agora. Mas deixa decantar isso aí. Pode ser que esse assunto aqui de estrutura mexa muito com as suas estruturas. Mas olha com amorosidade pra isso. Recebe esse chamado aí, recebe esse convite pra olhar para suas estruturas. Como é que tá hoje a sua estrutura emocional, física, financeira, psicológica? E se você tá sentindo que tá bamba, que essa cadeira tá bamba, que tem alguma perna que tá bamba, procure ajuda. E mais do que procure ajuda, vai lá fazer. Procura ajuda, mas vai fazer o que deve ser feito. Vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua mente, vai fazer um exercício físico, vai cuidar do seu corpo. Se você não sabe por onde você começar, tudo isso que eu falei aqui, vai pro seu corpo. Vai se exercitar. Vai fazer alguma coisa que você cuide do teu corpo. Porque o teu corpo vai ser um veículo para você acessar os outros campos. E trazer mais estrutura para a tua vida. Em vários aspectos. Tá? Então fica aqui essa live aqui. Rápida. Direto ao ponto. Bem número 4. Bem estrutural. Bem pá. Organização, estabilidade. Disciplina. E o exercício de você olhar para a tua ancestralidade, dividir, pegar uma folha em branco, dividir a folha no meio, papai de um lado, mamãe do outro, papai do lado direito, mamãe do lado esquerdo, e descreve qualidades da minha mãe, origem da minha mãe, características positivas, características desafiadoras, vai no avô, vai na avó, e aí papai, características, talentos, dons, profissão, origem, perrengues que já passaram, expectativas talvez que vocês saibam que foram frustradas. E anota. E aí vai conectando com isso, com essa energia. E deixa decantar tudo isso depois no tal do silêncio. Silencia e fala: Deus, o que eu preciso ver disso aqui? O que disso tudo que chegou pra mim é o essencial? Pra que eu possa reconectar, pra que eu possa ganhar força. Peça ajuda. Peça ajuda primeiro pra Deus. E Ele vai te mandar algumas pessoas na sua vida também. E aí aceite a ajuda dessas pessoas que chegarem. Tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Conecte no portal 4 do 4. E só vai. A vida tá te esperando. Tamo junto.